e trabalho na SAP em Waldorf, na Alemanha, e hoje tenho muito gosto de estar aqui para vos apresentar o nosso roadmap, SAP Roadmap Explorer, que é a última ferramenta da SAP para oferecer aos nossos clientes tudo o que é roadmaps. Rosie, eu parece que tenho alguma dificuldade em partilhar a minha tela. Você quer tentar novamente, por favor? Sim. E, por favor, diga se está aí. Agora sim, consegue ver a minha tela? Maravilha. Sim. Ok. Então, vamos então começar. Desde já, muito obrigada por reservarem algo do vosso tempo para me ouvir hoje. Fico muito agradecida e espero que esta ferramenta vos seja útil para vos proporcionar os últimos roadmaps da SAP. Eu irei começar a minha apresentação explicando um pouco a evolução dos roadmaps na SAP, os benefícios da nova ferramenta e irei em detalhe então fazer uma demo de como funciona, o que é que cada funcionalidade fará. No final irei comentar sobre uma nova funcionalidade que foi lançada na segunda metade do ano passado e também comentar quais são as regras para acessar ao Roadmap Explorer e também aquilo que nos espera este ano até ao próximo Sapphire. Então, eu gostaria de talvez relembrar o que é que a SAP tinha até maio de 2020 no que toca aos roadmaps. A SAP oferecia roadmaps num formato muito conhecido em PDF, que eram uns documentos que eram atualizados com alguma regularidade, mas internamente era bastante difícil de centralizar a informação de produto e ao mesmo tempo assegurar que a informação permanecia relativamente atualizada. Então, a nossa organização, o nosso time, teve a ideia de começar um projeto para uma ferramenta interativa para apresentar roadmaps de produto e de indústria aos clientes. E assim foi, nós lançámos a primeira versão internamente no FCOM de 2020 e em maio de 2020, ainda com a data do antigo Sapphire, ainda pensando que teria sido em Orlando, que não foi, lançamos então externamente para todos os clientes o nosso Roadmap Explorer. A verdade é que as estatísticas demonstram que a utilização por parte de clientes, também interno na SAP, continua mês após mês a evidenciar uma tendência a subir. Nós temos atualmente, eu hoje de manhã atualizei as estatísticas para esta live, nós já passamos de 150 mil page hits, portanto, pessoas ou usuários que visitam a nossa página, e em termos de usuários externos, claro que não são contados duas vezes, são unique external users, já passamos a quantia de 64 mil. Atualmente, a ferramenta dá-nos informação de 420 produtos e contém quase 13 mil inovações, como disse, de produto ou de indústria. A nossa missão, quando começámos o projeto desta ferramenta, de facto era proporcionar a clientes e a parceiros uma ferramenta, um tipo de auxílio que pudesse providenciar informação fidedigna, de confiança sobre os roadmaps e que também pudessem ajudar os clientes a tomar algum tipo de decisão de implementação, em que direção é que irá o produto desenvolver e tudo isso. O nosso propósito foi e continua a ser providenciar a clientes este tipo de ferramenta interativa, mas ao mesmo tempo uma ferramenta que permita proporcionar aos clientes informação única, porque nem todo o cliente tem a mesma coisa do cliente ao lado, ou seja, é um facto conhecido na SAP, ou seja, a nossa ideia foi
de construir uma ferramenta que pudesse ser suficientemente flexível para ser customizada e de forma a informar os roadmaps de acordo com a situação e com a necessidade de cada cliente. Então, após algum tempo de projeto, chegou-nos esta ferramenta completamente online, completamente interativa e que tem informação permanentemente atualizada. Portanto, a nossa cadência de atualizar informação já está desde o início deste mês. Temos uma cadência diária de atualização. Portanto, toda a informação atualmente na ferramenta está permanentemente atual, em contraste com os antigos PDF, que assim que eram publicados, pois a informação passava a estar imediatamente velha e quase obsoleta. A nossa ferramenta dá, de facto, conteúdo de roadmap por produto, por processo de negócio e por indústria. Eu irei em detalhe quando chegar à minha demo. Oferece por cada inovação um detalhe bastante completo de que se trata exatamente a funcionalidade que é entregue ou planejada para a SAP. E, ao mesmo tempo, como acabo de dizer, oferece-nos, então, a possibilidade de explorar, de usar os diversos filtros e de customizar o roadmap de acordo com o que cada usuário necessita. Já lá irei, mas só para dar uma breve introdução, que a nossa ideia era e é sempre de providenciar uma ferramenta que fosse fácil de navegar e que permitisse entrar ou procurar um roadmap de produto e ao mesmo tempo navegar por detalhes. Quando chegar à minha demo, espero que seja mais fácil de explicar esta ideia. De benefícios, claro que o facto de termos uma ferramenta que é interativa, que tem a possibilidade de filtrar informação, de buscar informação e de customizar de acordo com as necessidades, basicamente, e sempre a pensar nos anteriores documentos, nós, internamente, a nossa experiência de facto mostra isso, é que cada vez necessitamos de menos cliques e de menos browsing e que facilmente podemos acessar a um roadmap que anteriormente fizemos uma bookmark, por exemplo. De facto, de acordo com como a informação é mostrada, nós dizemos uma Kanban board style, de facto evidencia, esperando nós, que a evolução do produto desde o passado até o presente e até o futuro, permitindo ao mesmo tempo a possibilidade de comparar a informação. E, como disse sempre, o nosso intuito era também de permitir a cada cliente, dentro da sua organização, uma funcionalidade para permitir a colaboração entre times ou entre pessoas. E com isto vou então começar com a minha demo e vou mudar para o meu Windows. Só tenho de fazer um refresh com o reload da página. Então, a ferramenta está acessível em roadmaps.sap.com, bem fácil de decorar, espero eu. No final eu comentarei em detalhe acerca do acesso. Atualmente é uma ferramenta que permite acesso ao S-Users, alguém que tenha um S-User devidamente válido, ou então alguém que faça o registro nesta página. Quem não tiver um usuário SAP ou quem não tiver um usuário S, terá então de fazer o registro só se faz uma vez, e então aí fica com o que nós chamamos um Public User. A partir daí é um logon com user e password, como sempre. Então,
Quando nós entramos no Roadmap Explorer, aparecem aqui várias funcionalidades que eu então agora vou descrever em detalhes. Em primeiro lugar, dependendo do roadmap que se procura, temos aqui... Isabel, we don't see in the screen. What? We still see the PowerPoint presentation. Oh, ok. Um momento, vou tentar de novo compartilhar a minha tela. Espero que assim funcione. Sim. Ok, obrigada. Uhum. Então, vou tentar repetir agora com o Roadmap Explorer na tela, o acesso em roadmaps.sap.com, e então eu ia começar por explicar como alguém poderá buscar um roadmap. A ideia do roadmap é efetivamente permitir que cada cliente possa buscar, filtrar e customizar informação, e então nós tivemos de seguir aqui um pouco a taxonomia que a SAP segue. Em primeiro lugar, e extremamente popular, são os roadmaps de produto. Aqui temos a possibilidade de entrar diretamente em vários roadmaps, por exemplo, S4HANA e S4HANA Cloud são extremamente populares, ou então de ir diretamente para determinadas áreas, como por exemplo o Customer Experience, ou diretamente aqui para um cluster ou um agregado de diversos produtos. Por exemplo, os produtos da Concur poderiam se encontrar aqui e diversos produtos de SuccessFactors aqui. De seguida, temos o que nós chamamos os processos de negócio. De momento, apenas 4. Esta lista, o nosso plano é de aumentar esta lista. Atualmente, só os 4 Intelligent Processes estão aqui incluídos, porque foram aqueles que foram descritos pelo nosso CEO, Christian Klein, no seu white paper da integração. E, finalmente, também igualmente popular, os roadmaps para a indústria. Quer dizer que quem quiser entrar diretamente ou procurar diretamente um roadmap, poderá seguir aqui o nosso menu inicial e aqui dará a entrada diretamente a um roadmap, qualquer que ele seja. Então, de seguida, temos aqui o que nós chamamos a barra de busca. Funciona como um Google ou como um Amazon, por exemplo. Basicamente, a função que está aqui codificada na ferramenta é uma função que eu só sei dizer em inglês, infelizmente. Basicamente, é uma função que é Search as you type, ou seja, assim que nós começamos a escrever algo, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo bastante simples, que é Finance. O Roadmap Explorer dá-nos toda uma série de sugestões de temas que me poderão interessar, de acordo com aquilo que eu escrevi aqui. Funciona basicamente como um conceito de online shopping, e foi essa uma das nossas ideias quando começámos o nosso projeto, ou seja, temos muitos roadmaps e temos que oferecer, como eu sempre disse, a possibilidade de os clientes poderem escolher ou filtrar os roadmaps ou as áreas de interesse ou do seu interesse. Aqui eu tenho diversas possibilidades, tenho a possibilidade de escrever, por exemplo, se for a Human Resources, terei a mesma coisa. E se for a Procurement, só para ilustrar como é que funciona, tenho outras séries de sugestões de temas que me poderão interessar como cliente. Aqui interessante dizer ainda é que o algoritmo que está por detrás só funciona a partir da terceira letra. Portanto, se só escrevemos uma letra, as sugestões que recebemos são extremamente vagas. Depois aqui, nesta parte, temos os roadmaps que são mais vistos, ou os mais populares, como eu digo sempre. Aqui o que se quer mostrar, por exemplo, é que
é dar uma entrada direta para determinados roadmaps. Atualmente, esta lista é estática. O nosso plano futuro, contudo, passa por ser uma lista dinâmica, ou seja, uma lista que é atualizada, por exemplo, cada 3 meses, e que é baseada na utilização ou na procura de cada roadmap. Então, eu agora iria diretamente para um roadmap. Vou utilizar, por exemplo, o S/4HANA Cloud, que é extremamente popular. E aqui gostaria, então, de começar em detalhe a explicar a nossa Kanban Board. Continuamos a ter disponível o nosso menu de entrada. Portanto, se quisermos, por exemplo, agora filtrar um roadmap para uma indústria, podemos fazê-lo. E vem aqui que para este roadmap, a partir do trimestre atual, temos um total de 610 inovações. Ou seja, o comportamento standard da ferramenta passa por qualquer que seja o roadmap escolhido, e se não definir uma data, e eu já lá vou daqui a um minuto, começa sempre por mostrar as inovações que são ou entregas ou planejadas para esse mesmo produto no trimestre atual. Atualmente temos o Q1 e, portanto, a ferramenta começa a mostrar as inovações a partir do Q1. Há já aqui um detalhe que é interessante e que também é uma pergunta bastante popular que nós recebemos, que é o que querem dizer estas cores aqui. E aqui, se virmos aqui, azul, amarelo e lila. Então, tudo o que for marcado com azul significa que está entregue e está disponível para toda a gente instalar ou eventualmente até comprar. Tudo o que estiver em amarelo são inovações que ainda serão entregues, estão ainda em status em plano e serão com certeza entregues na data ou eventualmente até adiadas, não sabemos. E finalmente temos aqui nesta parte mais à direita as inovações que estão em lila, significa que são inovações que estão no futuro que é contado como do trimestre atual para trimestre atual mais 4, portanto, a partir daqui, uma regra da SAP que nos obriga a mostrar a informação por ano e não por trimestre. Poderão ver aqui ainda estas barras para mover para a esquerda ou para a direita. Portanto, neste caso, como eu só começo no Q1, eu só posso mover para a direita, mas aqui assim já poderei mover para a esquerda. Outra funcionalidade que eu gostaria de comentar ou de vos alertar, talvez assim, é que, se bem que podemos utilizar a nossa barra para continuar a seleção dos roadmaps, podemos, igualmente, da mesma forma, continuar a nossa seleção utilizando estes botões que são, na verdade, filtros. Se pensarmos na nossa comparação com uma online shop, será, por exemplo, se formos a uma loja comprar sapato, teremos sapato de homem ou de senhora, teremos sapato de uma cor, não sei, preto ou branco, e assim sucessivamente. A mesma funcionalidade para os processos de negócio, também para Focus Topics. O Focus Topics são, na verdade, temas bastante gerais, em que a SAP aposta. Por exemplo, há algum tempo tínhamos ou tínhamos um grande movimento à volta de todos os temas de Digital Transformation ou da indústria 4.0, por exemplo. Atualmente, um tema extremamente popular são temas de integração. E, na verdade, atualmente a SAP, e nós vemos pelas equipas, pelas teams que colaboram connosco, que há um foco muito, muito grande em termos de providenciar a clientes a funcionalidade que integrem determinados produtos SAP ou não SAP. Finalmente, aqui as Suite Qualities, um tema bastante difícil de explicar. As Suite Qualities pertencem ao white paper que eu referi há pouco do nosso CEO, e é um tema que nós não sabemos se ainda iremos, durante este ano, continuar aqui a disponibilizar no Roadmap Explorer.
Basicamente, as Suite Qualities têm a ver, ou têm quase tudo a ver com temas de integração. E resulta algo de custoso em termos de manter esta informação. Uma Suite Quality seriam, por exemplo, aqui a One Workflow Inbox. Infelizmente eu não sou grande expert neste conteúdo, mas só para dizer que quem estiver interessado poderá utilizar esta funcionalidade, assim como por favor, poderiam pôr os microfones, se não tem eco. Isabel, acabei de colocar todos em mudo. Eu preciso só que você abra o seu microfone novamente, por favor. Ok, Rose, tudo bem agora? Tudo certo, Isabel, muito obrigada. Não, obrigada, eu. Então, eu estava a dizer, as Suite Qualities poderão ser usadas e a conclusão é que nós não sabemos, nós próprios ainda não sabemos se iremos manter esta funcionalidade durante este ano. É uma decisão que ainda está em aberto. Depois gostaria de comentar acerca de escolher o tempo para o roadmap. Como eu disse, assim que escolhemos um roadmap, o comportamento standard é de começar no trimestre atual, o que nem sempre poderá ser o mais adequado. Então, nós construímos aqui esta funcionalidade de selecionar qual o tempo, o início e o fim, que seja mais indicado de acordo com a necessidade. Como eu comecei por dizer, cada um de facto tem a sua necessidade. Outra coisa que nos motivou a tomar esta decisão é que sabemos que nem todos os clientes estão nas últimas versões de todos os produtos. Assim que queríamos deixar a possibilidade de começar a filtrar a informação do roadmap e do produto sem ser exatamente no momento atual. Vou exemplificar. Portanto, vamos imaginar que eu quero ver o roadmap da S/4HANA Cloud a começar no trimestre 1 de 2020. Então, eu vou aqui, marco, e, por exemplo, eu vou querer o roadmap da S/4HANA Cloud no ano passado e neste ano, 2020 e 2021. Então, aqui imediatamente se vê que posso mover a tela para a esquerda e tenho aqui a informação toda que começa em no trimestre 1 de 2020, ou seja, em janeiro. Claro que em 2020 já temos toda a funcionalidade que efetivamente foi entregue, portanto está marcada internamente também como delivered. E temos aqui uma outra funcionalidade que eu pessoalmente acho muito interessante, que é de marcar certos tópicos como um favorite. Portanto, a estrela aqui não está marcada e aqui esta está marcada porque eu a marquei. É uma dos meus temas favoritos. De seguida, eu gostaria de também comentar numa funcionalidade da qual fizemos o rollout em julho do ano passado, que é a Highlights, ou seja, Highlights por produto. Infelizmente ainda não temos todos os produtos marcados. A funcionalidade de Highlight permite, se eu lá clicar, apenas nos informa quais são as highlights de cada release, ou seja, por cada release, por cada S/4HANA Cloud, temos uma release, por exemplo, por trimestre, mas, por exemplo, aqui no Q3 de 2020, estas 5 inovações são o que nós poderíamos considerar de ser o best of, o melhor que essa release tem para oferecer aos nossos clientes. E assim sucessivamente. Acabaram de sair as highlights deste trimestre, do trimestre atual, e apenas vemos a partir de Q3, porque foi quando nós efetivamente começamos a trabalhar e esta funcionalidade ficou disponível na nossa landscape de produção. Agora vou tirar as highlights. Outra funcionalidade que eu gostaria então de comentar por hoje é que temos aqui um botão de Save e assim que usarmos esse botão significa que
iremos fazer um bookmark deste nosso roadmap de S4HANA Cloud para este intervalo de tempo que selecionamos. Basicamente, o nosso botão de Save significa que eu vou fazer um bookmark deste roadmap, posso guardar, e assim que eu guardar, este mesmo roadmap vai ficar disponível aqui nos meus roadmaps. Assim que amanhã, outro dia, poderei novamente consultar este roadmap que eu defini neste momento. O mesmo se passa para o que nós chamamos um set de inovações, aqui. Eu tenho já alguns criados, porque já fiz algumas demos. O que eu queria dizer é que um set de inovações funciona basicamente como, por exemplo, uma playlist no YouTube ou no Spotify. Significa que nós aqui vamos utilizar este sinal de adição e vamos justamente adicionar esta inovação ao tal set de inovações, que será como uma playlist, como eu acabo de dizer. Uma outra funcionalidade, sempre com o intuito de compartilhar esta informação, é que, se eu fizer aqui, vou compartilhar, e basicamente tenho uma função de copy to clipboard, em que me gera este link, que é este que está aqui, e aqui eu poderei compartilhar este link com colegas, com clientes, por exemplo, já que a ferramenta no final acaba por ser também disponível para clientes. Então, finalmente temos aqui uma das últimas funcionalidades, que é para fazer um download desta Kanban board, desta tela ou deste roadmap. Atualmente, o download que se oferece é um Excel um pouco básico, eu descreveria assim. No nosso plano para este ano está o desenvolvimento de um documento do roadmap, tipo uma brochura, em que cada cliente poderá efetivamente ter um documento semelhante àquilo que anteriormente nós oferecíamos com os roadmaps em PDF. Uma outra funcionalidade, caso não hajam muitas questões nesta live, poderão sempre entrar em contato comigo aqui no botão de e-mail. Estes e-mails virão ter a nossa inbox. Eu sou uma das administradoras, portanto, no caso de alguém tiver feedback ou ideias, fico muito agradecida com os vossos e-mails. Depois aqui teremos a informação do usuário que está a consultar a ferramenta e daqui a um pouco, quando eu tenho um slide em que descreve exatamente o acesso ao Roadmap Explorer e finalmente, claro, e porque somos em parte também uma firma bastante americana, temos bastante disclaimers, ou seja, toda a informação que está aqui é uma informação que a SAP pode alterar a qualquer momento. Portanto, o roadmap não é um compromisso assinado, é destinado a ser uma ferramenta de informação, sendo que a informação, efetivamente, o conteúdo de produto será bastante confiável, eu diria assim. Então, Rose, poderia, por favor, me confirmar se o slide está visível, de novo? Visível. Obrigada. Está visível, sim. Obrigada. Então, para começar a finalizar a minha apresentação e depois abrir a questões, esta é a lógica do Roadmap Explorer. Começa-se por fazer uma procura por roadmap, por produto ou por tópico. Depois fazemos uma customização de acordo com a nossa necessidade, com aquilo que buscamos ou com o nosso interesse. Depois podemos sempre fazer uma exploração. Cada botão de inovação, cada quadrado de inovação descreve com detalhe exatamente aquilo que é entrega e também os benefícios para o cliente. Depois podemos compartilhar e finalmente podemos guardar ou fazer um download do Excel que eu acabo de comentar. Eu gosto sempre de passar 1 ou 2 minutos a comentar sobre o acesso, porque é uma questão que infelizmente ainda gera algum tipo de confusão.
Então, o acesso, na verdade, é um tema bastante simples. Em primeiro lugar, dentro da SAP é uma ferramenta totalmente aberta a qualquer empregado. Para externos, será, como eu comentei no início, um S-User. O S-User, naturalmente, tem que estar válido. E para finalizar, nós não podemos pôr esta informação dos roadmaps completamente pública, temos de ter algum tipo de verificação e por isso decidimos então colocar aqui o que nós chamamos o P-User ou Public User. Basicamente será toda a pessoa que seja externa e que não tenha um S-User, ainda que seja cliente. E como descrevi, assim que se entrar em roadmaps.sap.com, o usuário será solicitado a que se registre com dados tão simples apenas como nome e um e-mail válido. E assim fica, claro, password e o logon fica, como sempre, como se fosse um S-User, na verdade. Não há qualquer distinção de conteúdo para o S-User ou para o Public User. Antes de abrir a questões, eu gostaria ainda de dizer que durante 2020 o Roadmap Explorer evoluiu bastante em termos de funcionalidade. Durante os quarters 3 e 4, a nossa equipa de desenvolvimento passou bastante tempo a estabilizar a performance. Portanto, atualmente temos uma performance muito, muito estável, não temos quase nada de downtime. E atualmente estamos a fazer o plano para este ano de todas as melhorias, funcionalidades que sirvam ainda mais e melhor os nossos clientes. Sempre, claro, tipicamente SAP, o nosso target será para apresentar no Sapphire. Eu esperaria que o Sapphire fosse este ano presencial, mas acho que não vamos ter essa sorte, assim que vamos ter que nos preparar para mais um Sapphire online. Eu incluo ainda na apresentação uma série de recursos que poderão ajudar a entender um pouco melhor o Roadmap Explorer. Em anexo desta apresentação estão a descrição em detalhe das funcionalidades que eu apresentei durante a minha demo. E a partir de agora, Rosi, eu abriria a sessão para questões que a audiência possa ter. Excelente. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir os seus microfones e falarem diretamente com a Isabel, tá bom? Fiquem à vontade. Só uma questão, talvez, no caso de não terem questões do momento, como eu expliquei, no Roadmap Explorer é só seguir o botão ou ícone do e-mail e escrever um e-mail. Esse e-mail será lido e será com certeza tido em consideração para futuras ideias que nós tenhamos para melhorar ainda mais o Roadmap Explorer. Boa tarde, Isabel. Meu nome é Sandro. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Existe dentro do Roadmap Explorer algum filtro para, por exemplo, desenvolvimentos locais, né? Por exemplo, no Brasil, tem na área fiscal, por exemplo, são vários desenvolvimentos que estão em andamento. Teria algum filtro, por exemplo, Brasil... legal fiscal, alguma coisa desse tipo? Então, Sandro, a questão, essa funcionalidade está no nosso plano e será ainda entregue este ano. É uma funcionalidade que a equipa central nos pediu há algum tempo e infelizmente ainda não foi possível entregar. No entanto, apesar de não haver uma funcionalidade para filtrar esse tipo de conteúdo, nós chamamos de globalization, na verdade, mas eu sei que aquilo que se refere é a localização de temas de impostos, especialmente para o Brasil. O que eu gostaria ainda de dizer é que esse conteúdo existe na ferramenta, apenas se fizer aqui em cima, podemos tentar agora para ver o que aparece. Se fizer uma pesquisa por Brasil,
Eu não sei se... o alemão escreve Brasil com Z, eu acho. Então, temos aqui, por exemplo, a localização para o Brasil, que está em plano e que será entregue ainda durante o Q1. Infelizmente, a funcionalidade de filtrar não funciona muito bem, e é um tema que será entregue, como disse, este ano, porque a pressão que nós temos e que essa equipa tem para entregar isto está cada vez maior. E, portanto, é um tema que está, inclusivamente o conceito para apresentar este tema da localização, está quase finalizado e espero tê-lo aprovado em breve para então começar a trabalhar com a equipa que vai desenvolver e que vai, na verdade, customizar a ferramenta. É o que temos de momento, Sandro. Ok, muito obrigado. Ora é, obrigada eu. Então, mais uma vez, eu aqui, Get in Touch, este ícone de e-mail, se clicarmos, irá abrir um e-mail para roadmaps.sap.com. Este e-mail vem para mim. Ficaria muito feliz de ter algum tipo de feedback no Brasil para saber como é que eu poderia, então, considerar em adaptar a ferramenta para servir os clientes no Brasil. Mais alguma pergunta, pessoal? Isabel, como a gente não tem mais perguntas, você já pode ir caminhando aí para o fechamento, tá bom? Ok. Não, gostaria então de agradecer a vocês, muito obrigada por terem reservado este tempo para conhecer o SAP Roadmap Explorer. Alguma questão que tenham, por favor, entrem em contato com isabel.rodrigues@sap.com e ficarei bastante feliz se vos puder ajudar no futuro próximo. Muito obrigada. Também, em nome da Zug, gostaria de agradecer a participação de todos e dizer que nós estaremos também à disposição no azug.zug.com.br, caso precisem de alguma coisa. Muito obrigada, uma ótima tarde e até breve. Obrigada, até breve.